Glória a Deus. Então, livro de Mateus, capítulo 25. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo achou lá no Novo Testamento? Amém. Glória a Deus. Hoje é a primeira pregação do curso de servos. Estaremos durante 7 domingos aqui, estudando da importância de sermos servos e servos do Senhor. Estamos começando também essa campanha, que nós estamos começando hoje, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 25, do versículo 14 a 30, está escrito assim: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo-lhe partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Gostaria de repetir o versículo 21 e gostaria que a igreja repetisse comigo bem forte. Vamos lá? E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você crê que você vai entrar na alegria do Senhor nessa noite? Você crê que se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito? Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus, que se faz presente nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, pode se assentar, a igreja. Irmãos, essa parábola, ela está falando da vinda do Senhor Jesus. Vocês observam que essa parábola fala que o Senhor Jesus, que um homem ele se afastou por muito tempo. E depois ele voltou, pedindo para que os seus servos apresentassem o que eles tinham feito com os seus talentos. E é exatamente isso que aconteceu. O Senhor Jesus, ele já não está na terra, assim como homem, há mais de 2000 anos.
mas ele ressuscitou e ele está vivo. Mas o Senhor Jesus, ele vai voltar. E ele vai requerer de cada um de nós, que somos servos e servas dele, o que nós fizemos com os nossos talentos. Porque ele colocou bens nas nossas mãos. E o que são os bens que o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos? São as almas. O que são os talentos que o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos? Aquele que louva, aquele que adora, aquele que de repente é chamado para trabalhar na porta, aquele que de repente é chamado para ser um missionário, para ser um diácono, uma diaconisa, um evangelista, um presbítero, um pastor, um cooperador. Isso são talentos, são chamados, são vocações. Mas o que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Porque o Senhor Jesus está voltando e Ele vai requerer o que nós fazemos com os nossos talentos. E na época do Senhor Jesus, cada talento, ele era medido em quilo. Então, cada talento, ele tinha 40 quilos. Nós vamos ver que o Senhor Jesus diz para o último servo: por que você não investiu o meu dinheiro? Para que eu ganhasse juros. Você enterrou e não investiu. Então quer dizer que aquele para quem Deus colocou os talentos, ele deu quilos de ouro. Para um ele deu 5 talentos. E se nós formos fazer a conta que cada talento tinha 40 quilos de ouro, nós vamos ver que para o primeiro servo ele dá 200 quilos de ouro. Para o segundo servo ele vai dar 80 quilos de ouro. E para o último servo ele vai dar 40 quilos de ouro. Será que o Senhor Jesus ele nos dá pouca coisa? Imagine 200 quilos de ouro, 80 quilos de ouro, 40 quilos de ouro. O Senhor Jesus tem muito para você. Ele quer colocar você sobre o muito. Mas Ele quer saber que se Ele colocar esses talentos na sua mão, o que você vai fazer? Como que você vai administrar? Porque nós vamos ver que Ele diz assim: porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. Nessa parábola, Jesus mostrou claramente a responsabilidade dos seus servos, os cristãos, dar conta da administração de todos os talentos, de todos os bens que Ele deu aos seus servos, enquanto Ele esteve na terra. E Ele vai requerer de cada cristão, de cada servo, quando Ele vir buscar o resultado do que fizemos com os talentos que Ele nos deu. Hoje nós vamos aprender 3 aspectos de maior relevância nessa parábola. Primeiro, os critérios na distribuição dos talentos. Segundo, os critérios no uso dos talentos. Terceiro, os critérios para a recompensa dos talentos. O Senhor Jesus não distribuiu os talentos aleatoriamente para os seus servos, mas usou de alguns critérios para que quando voltasse, tivesse como avaliar de forma justa e coerente o comportamento de cada servo seu na administração dos talentos. O crescimento e expansão do reino dos céus dependem da multiplicação dos talentos que Deus coloca na vida e nas mãos dos seus servos. E hoje nós vamos ver os critérios utilizados pelo Senhor Jesus na distribuição dos talentos para os cristãos. O primeiro critério que nós vamos aprender hoje é que o Senhor chamou a todos. O Senhor chamou toda a sua igreja. Lá no versículo 15 a 19 está escrito assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1,
a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. E então aproximou-se até aqui, versículo 19. Todos os servos foram convocados ao dia comparecerem diante do Senhor. E no que diz respeito ao reino de Deus, esse foi também o primeiro critério utilizado. Ele chamou a todos os cristãos que estão na igreja e o que fazem parte do corpo de Cristo. Entendemos que não existia um só cristão que possa se desculpar diante do Rei da Glória por não ter trabalhado para o reino de Deus, visto que a todos foi dada a oportunidade de apresentar algum serviço diante do Senhor. Todos os servos, todos os cristãos foram chamados para darem frutos no reino de Deus. No reino dos céus não existe servo inútil. Irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que um dia nós vamos estar diante do Senhor Jesus. Para você conseguir entender, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que viveram uma vida de obediência e fidelidade a Deus, e aqueles que perseveraram até o fim na obediência a Deus, esses vão para o tribunal de Cristo. Aqueles que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aqueles que não querem nada com o Senhor, não querem nada com a igreja do Senhor, não querem ter compromisso com o Senhor, ou seja, não dão valor para a sua alma, não dão valor para a sua salvação, essas pessoas vão para o julgamento. Então quer dizer, pastor, que o julgamento não é para quem é salvo? Não, julgamento é só para quem não é salvo. Porque para quem não é salvo, o dia que chegar lá diante do trono branco, Deus vai mostrar para vocês todas as oportunidades que Ele deu para vocês serem salvos. Deus vai mostrar que Ele usou a tua mãe para pregar para você, usou a tua família para pregar para você. Ele vai te mostrar aquela igrejinha que tinha do lado da tua casa, vai mostrar aquele vizinho que pregou o evangelho para você, vai mostrar aquela esposa que falou de Jesus para você, aquele esposo que falou de Jesus para você, mas que você não quis nada com Jesus. Você não quis escutar, você não quis aceitar. Deus vai mostrar as oportunidades que você teve de arrependimento, de pedir perdão e mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de mentalidade, mudar de palavras, mudar de ações. Mas você não quis, você quis continuar do mesmo jeito. Então Deus vai mostrar tudo isso para você, para dizer que você não está sendo condenado ao inferno porque Ele mandou você para o inferno, não, mas porque você fez uma escolha. E quando nós escolhemos o mundo e não está com Cristo, é como se nós falássemos para Jesus: eu tenho coisa melhor que você, os meus amigos são melhor que você, os meus afazeres do mundo são melhores que você, os meus desejos da carne são melhores que você, e eu não preciso de você. É isso que você fala para Jesus quando você nega o convite de salvação que Ele te dá. E todos esses que negarem esse convite vão para o julgamento, para que Deus no dia do julgamento mostre para você por que você está sendo condenado. Mas aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e como Salvador,
e que obedecem a Deus por amor e não por obrigação, essas pessoas vão para o tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo nós vamos ter que apresentar as nossas obras para o Senhor. E essas obras vão ser representadas através de elementos. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 e 13, está escrito que as nossas obras são de feno, palha e madeira. E as nossas obras são de ouro, prata e pedras preciosas. Nós vamos chegar diante do Senhor. Nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo. E a palavra de Deus diz que vai vir um fogo. Provavelmente o fogo do Espírito Santo que vem sobre nós para ver quais são as nossas obras. E então aquelas obras que você fez para tocar trombeta, para mostrar para os outros que você era bonzinho, que você era boazinha, essas obras não têm valor nenhum. Aquelas obras que você fez para ficar tirando foto e mostrando que você é bonzinho e boazinha, essas obras não têm valor nenhum. As obras que vão ter valor são as obras do coração. Aquelas obras onde você fez por amor, independente de alguém ficar sabendo ou não. Aquelas obras que você fez sabendo que você tem que usar os teus talentos, que você tem que administrar os teus talentos, que você não pode enterrar os teus talentos. E então vai vir o crivo, vai vir o fogo do Espírito Santo e vai vir sobre a sua vida. E então, se você tiver obras de feno, palha e madeira, o fogo queima tudo, não sobra nada. E então essas obras não recebem galardão. Você vai ser salvo, porque você está no tribunal de Cristo, mas você não vai receber galardões. Você não vai receber os teus prêmios, você não vai receber as tuas coroas, porque as tuas obras são de feno, de palha e de madeira. Mas vão chegar pessoas que Deus deu talentos e que ela não jogou fora. Pelo contrário, ela multiplicou. Deus me deu talentos. Um dia Deus me chamou e me vocacionou para ser pastor, para pregar a palavra, para apacentar ovelhas. O que eu fiz com os meus talentos? 30 anos de pastor. 30 anos de pastor. Eu gosto de contar os batismos. Eu gosto de fazer a contagem. Aqui na igreja foi 60. E lá na igreja batista foi mais de 1.500. Então eu vou poder apresentar para o Senhor Jesus as minhas obras. Mais de 1.560 batismos. E vou poder apresentar para o Senhor Jesus as almas que foram resgatadas e que estavam fora da igreja. Vou poder apresentar para o Senhor Jesus as almas que estavam fracas na fé, que não tinha mais força para vir na igreja, que não tinha mais força para orar, que estavam com o casamento arrebentado, que estavam com a família arrebentada, e através do meu ministério, vidas foram restauradas. Eu vou poder apresentar esse talento. Final de semana agora, eu trabalhei 12 horas no meu trabalho. Sábado à noite eu fui fazer casa de paz. Domingo de manhã eu estava pregando numa igreja. À tarde eu estava consagrando um pastor. E agora de noite eu estou pregando. A minha esposa não me viu desde ontem. Por quê, irmãos? Porque eu tenho que multiplicar os meus talentos. Eu não fui chamado para enterrar os meus talentos. Eu fui chamado para multiplicar. E tem almas que estão precisando dos meus talentos que Deus colocou na minha mão. Mas Deus não me chamou só eu, Deus chamou toda a igreja. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Toda a igreja é chamada a evangelizar. Toda a igreja é chamada para ser ministro de Deus. Todos vocês têm capacidade para evangelizar e trazer almas para o Senhor Jesus. Mas sabe o que vai acontecer? Você que administrou os teus talentos,
vai vir o fogo do Espírito Santo. Vai vir o crivo do Espírito Santo lá no tribunal de Cristo. E então, quando vir aquele fogo vai derreter a prata. Aquele fogo vai derreter o ouro. Aquele fogo vai derreter as pedras preciosas. Porque não queima, derrete. Mas o Senhor Jesus vai pegar o ouro, vai pegar a prata, vai pegar as pedras preciosas e vai fazer uma coroa e vai colocar na tua cabeça. Coroas, galardões, para aqueles que vão apresentar a multiplicação dos talentos que Deus colocou nas tuas mãos. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que o Senhor chamou a todos, o Senhor chamou a toda a sua igreja. O segundo critério: aos servos fiéis o Senhor dará reconhecimento e recompensa. Versículo 20 a 23 está escrito assim: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Todo servo gosta de ser reconhecido na tarefa que executa. De igual modo, quando estivermos ali perante o Senhor, nós, servos dele, que desenvolvemos o nosso talento, ouviremos dele: muito bem, servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Na avaliação do Senhor, o que mais pesou foi o fato do servo mostrar fidelidade sobre o pouco. Muitos argumentam que não pregam porque não são grandes pregadores, que não evangelizam porque não têm tempo, ou que não ensinam porque não são teólogos. Mas quem é fiel no pouco é infiel no muito. Por isso Deus não pode confiar aos seus servos que não dão frutos muitos bens. Os servos que multiplicaram seus talentos receberam bênçãos dobradas do seu Senhor. Se formos fiéis, se trabalharmos para o reino de Deus, se formos ganhadores de almas, o próprio Senhor Jesus nos receberá. E orgulhoso do nosso desempenho, nos fará entrar no regozijo reservado para os vencedores. O Senhor vai dizer assim para você: você que foi ganhador de alma, você que tinha o talento de cantar, de louvar, e você usou esse talento, você que tinha o talento de tocar um instrumento musical, e você usou esse talento, o Senhor vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que é o gozo do seu Senhor? Sabe o que é a alegria do Senhor? É a salvação. Irmãos, o que você está fazendo com a tua alma? Porque quando nós morremos, o corpo vira pó, o espírito volta para Deus, mas a alma não morre. A alma, ou ela vai ter condenação eterna no inferno, ou vai ter vida eterna no céu. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio, para que a gente aqui na terra possa escolher para onde nós queremos ir. O que você está fazendo com a tua alma? Porque as pessoas elas têm dado valor aos amigos, as pessoas têm dado valor ao dinheiro, as pessoas têm dado valor ao carro, as pessoas têm dado valor à casa, as pessoas têm dado valor à empresa, ao comércio, ao trabalho, mas qual é o valor que você tem dado à sua alma?
Porque no céu não vai dinheiro, não vai carro, não vai casa. Caixão não tem gaveta. Qual é o valor que você está dando para a tua alma? Porque a qualquer momento o Senhor vem requerer o que você tem feito com os teus talentos. Então, o que tem valor para nós é a alma. Ou seja, temos direito a todos os bens aqui na terra, desde que esses bens não entrem no nosso coração. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter riqueza, nós podemos ter bens, mas o amor não pode estar nisso. O amor tem que estar no Senhor. O amor tem que estar na presença de Deus. O amor tem que estar em buscar a presença do Senhor. Pastor, eu não tenho tempo. Então eu quero falar para vocês que o Senhor Jesus, Ele falou para mim assim: eu quero que você aprenda a tocar violão e guitarra. Eu falei, mas Senhor, eu trabalho 12 horas por dia, eu tenho as casas de paz da igreja, eu tenho os estudos da igreja, eu tenho as visitas, eu tenho as pessoas para apacentar, eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu trabalho. Como é que eu vou tocar violão e guitarra? Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar cifra, acorde, ritmo, voz. Aonde é que eu vou achar tempo? Sabe o que Deus falou para mim? O tempo é o tempo que você está no celular. Aquele tempo que você fica no celular é o tempo que você vai aprender a tocar violão e guitarra. E então eu tive que renunciar ao celular. Se vocês passarem no meu trabalho à tarde, vocês vão ver o pastor tocando violão lá. É o tempo. Eu tenho que dar o dízimo do meu tempo para Deus. E o dízimo do meu tempo é 2 horas e 40 por dia. Porque Deus me dá 24 horas de saúde, 24 horas de prosperidade, 24 horas de bênção. Deus me dá uma família abençoada, uma casa abençoada, uma empresa abençoada, um carro abençoado. E eu estou dando o que para o Senhor? O que eu estou fazendo com os talentos que Deus coloca nas minhas mãos? E Deus não dá talento só para mim. Deus dá talento para todos vocês. E Deus não está falando simplesmente para vocês pegarem o talento, mas multiplicarem esses talentos para que vocês sejam recompensados, para que vocês recebam prêmios, galardões e principalmente recebam a vida eterna. E a terceira coisa que nós aprendemos: ao servo negligente que enterrou os talentos, Deus entregará os seus talentos para quem administrou melhor os talentos. Está escrito assim no versículo 24 a 30. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O servo mau e negligente é aquele que age com negligência, que enterra os seus talentos, que não conhece o seu Senhor, que não quer servir ao seu Senhor, que não quer trabalhar para o seu Senhor e que não quer dar frutos para o seu Senhor. Pelo contrário,
O servo mau e negligente prefere não trabalhar para o seu senhor e deixar para outro fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou a fazer. O servo mau e negligente, além de não dar frutos, tem uma preguiça espiritual, que é como um câncer destruidor, que impede o servo de produzir. O fato do servo mau e negligente ter recebido apenas 1 talento, em nada prejudicou o que multiplicou os 5 talentos e recebeu a recompensa em dobro do seu senhor. A inutilidade do servo mau e negligente está na falta de produtividade e na preguiça de trabalhar para o reino de Deus. E por isso ele foi lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, e estará fora da presença do seu Senhor. Olha o que esse servo fala para o Senhor. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Irmãos, preste atenção. Sabe por que existem muitos servos mau e negligentes? Por causa da religiosidade. Irmãos, Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer salvação. Jesus não veio colocar um fardo para você levar nas costas. E Deus não tem um chicote na mão para te castigar. Quem coloca tudo isso na tua vida é a religião. Religião que coloca normas. Religião que coloca fardos para você carregar. Você não vive mais na época da lei. Você vive na época da graça. Hoje você serve a Deus por amor. Você não serve mais a Deus por obrigação. Então, o que mata as pessoas é a religiosidade. As pessoas acharem que são melhor que você, e as pessoas acharem que são salvas porque são santonas, porque são santões, são muito santos. Irmãos, Deus não requer de nós que a gente seja perfeito. Deus requer de nós que nós tenhamos um coração arrependido. Deus requer de nós que a gente aceite que a gente errou o alvo, que a gente errou e que precisa mudar de vida, e que precisa mudar de direção. Então aquele servo falou: eu fiquei com temor, eu fiquei com medo e enterrei o talento. Por quê? Porque muitas religiões fazem as pessoas ter medo de Deus. E nós não precisamos ter medo de Deus, porque Deus é amor. Se você erra, basta se arrepender. Se você erra, basta dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda a não continuar nesse erro. Me ajuda a não continuar nesse pecado. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a ser uma pessoa diferente. E se você reconhecer isso, Deus muda os teus caminhos. Deus muda as tuas atitudes. Deus muda o teu comportamento. Deus muda a tua maneira de pensar. Deus muda as tuas ações. Então, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós aprendemos hoje 3 critérios que Deus vai usar para ver o que fazemos com os talentos que Ele nos dá. Primeiro critério: o Senhor chamou a todos. O Senhor chamou toda a sua igreja. Segundo critério: aos servos fiéis, o Senhor dará reconhecimento e recompensa. Terceiro critério: ao servo negligente que enterrou os talentos, Deus entregará os seus talentos para quem administrou melhor os talentos. Irmão, presta atenção nessa parábola do Senhor Jesus. O acerto começou com o que possuía 5 talentos, até chegar ao que tinha 1 talento. Isso indica que o servo mau e negligente presenciou os outros 2 servos sendo recompensados pelo seu Senhor antes de ele mesmo ser lançado nas trevas exteriores. O refrão do hino 16 da harpa cristã diz assim:
Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus, eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Irmãos, vocês que são servos e servas do Senhor, o nosso trabalho no reino com os talentos que Deus nos dá deve ser determinante. Todos os trabalhos da igreja precisam dar frutos, precisam ter resultado, precisam ter trabalho de evangelismo, ter almas para Jesus, ter batismo na igreja, trazer pessoas que estão afastadas da igreja a voltar para a casa do Pai e fortalecer as pessoas que estão fracas na fé, que não tem mais vontade de orar, que não tem mais vontade de vir à igreja, que não tem mais vontade de buscar a presença de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, está desenvolvendo o seu talento? Está multiplicando o seu talento? O que você está fazendo com os talentos que Deus lhe deu? Se você enterrou o teu talento, escute o que Deus fala com você hoje. Ainda dá tempo de desenterrá-lo, para que possa gerar frutos em favor do reino dos céus. Lembre-se, o Senhor virá em breve e vai requerer como você administrou os talentos que Ele colocou na sua vida e nas suas mãos. O Senhor Jesus está voltando. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm talentos. E eu sei que tem muitas pessoas aqui que enterraram os seus talentos. Hoje é dia de desenterrar. Hoje é dia de dizer: Senhor, estou aqui para te servir. Eis-me aqui para te servir. Eis-me aqui para te louvar. Eis-me aqui para te adorar. Eis-me aqui para trabalhar no teu reino. Eis-me aqui para salvar minha família. Eis-me aqui para salvar o meu marido. Eis-me aqui para salvar minha esposa. Eis-me aqui para salvar o meu vizinho. Eis-me aqui para apresentar o Senhor Jesus a todos aqueles que o Espírito Santo me mostrar. Mas para isso você vai ter recompensa. Para isso você vai ter prêmios. E as tuas obras precisam ser de prata, de ouro e de pedras preciosas. Eu vou fazer uma oração. Eu gostaria muito que você viesse aqui na frente, para que você possa renovar a tua aliança com o Senhor. Você que estava com os talentos parados, você que estava com os talentos enterrados, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Você vai fazer uma renovação de aliança. O Senhor Jesus vai acender a chama do Espírito Santo na tua vida de novo. E você vai começar a gerar fruto. E você vai começar, em nome do Senhor Jesus, a ser chamado servo bom e fiel. Sobre o pouco tu foste fiel, mas sobre o muito eu te colocarei. Você que quer essa oração, vem aqui na frente em nome de Jesus. Ou então fica no teu lugar, coloca a mão esquerda no coração, coloca a mão direita para o céu e ora assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu apresento ao Senhor a minha vida, e eu sei que o Senhor me deu talentos para que eu administrasse. Então, meu Deus, me ajuda a trabalhar para o teu reino, me ajuda a gerar frutos, me ajuda a ser ganhador de almas. Pai amado e Pai querido, eu faço uma renovação de aliança, de obediência e fidelidade contigo, porque um dia o Senhor Jesus me tirou das trevas e me trouxe para a luz, e hoje eu quero trazer pessoas para a luz. Então, neste momento, eu peço perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas iniquidades, por todas as minhas transgressões. Peço perdão por eu ter enterrado os meus talentos, mas hoje eu desenterro e peço para que o Senhor me coloque sobre o muito, porque eu vou gerar frutos e eu vou, em nome do Senhor Jesus, administrar todos os bens que o Senhor colocar nas minhas mãos. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Louve e adore o Senhor. Louve e adore o Senhor. Faça desse louvor uma oração. Faça desse louvor uma oração. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Eu não me esqueci do dia que eu deixei a casa do Pai. Deixei o meu orgulho sufocar meu amor. Tentei escrever minha história, mas hoje estou aqui. Tenho saudade do meu pai. Será que ele ainda me lembra de mim? Hoje estou aqui. Tenho saudade do meu pai. Será que ele ainda se lembra de mim? Filho, se você pudesse ouvir. Filho, se você pudesse ver. Todo dia eu me debruço na janela, na esperança de te ver voltar pra mim. Todo dia eu me debruço na janela, na esperança de te ver voltar pra mim. Filho, sua cama está pronta, seu anel preparado, o seu novinho guardado. Suas sandálias eu já preparei, suas vestes eu lavei, só falta você. Filho, sua cama está pronta, seu anel preparado, o seu novinho guardado. Suas sandálias eu já preparei, suas vestes eu lavei, só falta você. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que o meu filho vive está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que o meu filho vive está. Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu não sou digno de estar perto de ti. Oh Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu não sou digno de estar perto de ti. Aleluia. Filho, sua cama está pronta, seu anel preparado, o seu novilho guardado. Aleluia! Tuas sandálias eu já preparei, suas vestes eu lavei, só falta você.
Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que meu filho vive está. Eu vou dançar, eu vou bailar, eu vou dizer pra todo mundo que meu filho